O Evangelho está sob a custódia da Igreja. O que eu quero dizer com isso? Essa mensagem que encanta, arrebata, comunica perdão, oferece sentido à nossa existência, nos faz conceber Deus como um ser amável a ponto de nos ensinar a chamá-lo de Pai, foi entregue por Deus à sua igreja, a fim de que essa preserve o seu conteúdo e o comunique ao mundo. Deus quer se tornar conhecido por meio da igreja aqueles que carecem de redenção. Agora, para tal, é de fundamental importância que no comportamento da igreja o mundo encontre coerência, de modo que não haja nada na vida dos cristãos que cause escândalo àqueles que não conhecem a Cristo, porque, caso contrário, esses não ouvirão a igreja. Isso foi ensinado pelo próprio Cristo, quando ele diz que se o sal perde o sabor, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, há um testemunho individual que nós devemos dar. Uma vida de amor é a principal apologética, defesa da fé e recomendação do Evangelho que você e eu, que somos cristãos, podemos fazer. Agora, em conexão a isso, há o testemunho comunitário. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então os cristãos devem se amar de uma forma tão ardente, esse amor deve ser tão real, tão presente na comunhão da igreja, que os que estão do lado de fora serão levados a dizer: veja, eles se tratam como irmãos. Deus só pode estar no meio deles, porque, caso contrário, eles não viveriam uma vida tão bela. Esse é o nosso chamado. Preservar e proclamar o conteúdo do Evangelho, viver em santidade e darmos ao mundo uma evidência sociológica da realidade da nossa fé, de modo que o mundo veja as consequências práticas, comunitárias, nos nossos relacionamentos interpessoais da presença do Evangelho em nossa vida. O bolsonarismo evangélico destruiu tudo isso. Em primeiro lugar, ele associou o evangelho ao ideário bolsonarista. Fez, portanto, com que aquilo que o evangelho repudia veementemente fosse visto como corolário do evangelho. O evangelho foi usado para servir de fundamento para um projeto de poder político abominável para a fé cristã. E isso causou escândalo no país inteiro. Milhões de brasileiros que são objeto do amor divino passaram a ter horror, a sentir náusea diante de um cristão como você e como eu. Não se imaginarem mais dentro de uma igreja. E isso em razão dessa aliança, desse apoio público, e que não veio acompanhado, nesses últimos 5 anos, de nenhuma ressalva, nenhum arrependimento, nenhuma crítica às ideias e ao comportamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. E como se não bastasse tudo isso, os evangélicos bolsonaristas introduziram Bolsonaro nos cultos, o bolsonarismo na vida da igreja, dividindo o corpo de Cristo. Porque milhões de evangélicos abominam o bolsonarismo. E não poucos pastores e líderes, só para você ter uma ideia, no primeiro turno das eleições de 2018, Bolsonaro teve 73% dos votos dos evangélicos.
Isso causou um racha na igreja. Então, não votar em Bolsonaro nessa eleição é um protesto contra tamanha iniquidade, contra esse atentado que evangélicos bolsonaristas cometeram contra a glória do Evangelho, o testemunho de vida cristão e a unidade da igreja.